Dinheiro extra começou hoje a terceira etapa dos saques do FGTS. Saiba quem tem direito de receber. Otimismo, o comércio espera aumento de 4% nas vendas de presentes para o Dia das Crianças. E ainda, justiça. Maníaco de Planaltina é denunciado por estupro e feminicídio. Olá, eu sou Renata Dourado. Seja bem-vindo ao Band Cidade de primeira edição. Boa parte dos radares fixos em rodovias federais não está funcionando. É o caso da BR-251, na altura de São Sebastião, onde aconteceu um acidente grave que tirou a vida de 4 pessoas na semana passada. Entre as vítimas, uma criança. Vale dizer que os radares móveis foram suspensos pelo governo federal, mas os fixos deveriam estar monitorando um dos maiores problemas das rodovias do país, o excesso de velocidade. O trânsito na BR-251, que liga o Distrito Federal a Unai, no interior de Minas Gerais, é intenso durante praticamente todo o dia. Muitos motoristas abusam da velocidade e se arriscam na pista. O Francisco mora na região e sempre passa pela rodovia. Para ele, o que era ruim ficou ainda pior depois que os pardais foram retirados da BR. Aí onde a pista está mandando andar 60, todo mundo está 80. Onde está 80, está 160. Então para mim tá pior. Neste ano, o número de acidentes na BR-251 aumentou em comparação a 2018. Foram 18 acidentes com 4 mortes contra 17 com 2 mortes no ano passado. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, as principais causas de acidentes são distração no trânsito e imprudência. Como é uma área que não tem um movimento tão grande de veículos ali na 251, então o pessoal realmente abusa da velocidade. Justamente pelo fato de ser pista simples, o pessoal abusa da velocidade e geralmente colisões frontais. O desligamento de radares de velocidade é uma promessa do atual governo federal anunciada no início do ano. A PRF é a responsável por fazer o patrulhamento na região, mas tem sofrido com a falta de efetivo. São apenas 4 policiais por dia para cuidar da BR e do trecho Santa Maria, Valparaíso e Lusiânia, mas garante que devido aos acidentes, a fiscalização foi reforçada. A gente aproveita também os grupos que tem um grupo de patrulhamento tático, o grupo de motos, o grupo de cães, e tem suprido essa lacuna lá com operações inopinadas lá no trecho. O DENIT, responsável por gerenciar as rodovias federais, não soube informar quantos radares estão desligados na BR-251. O Ivanildo tem um comércio em frente à rodovia. Para ele, a culpa do aumento dos acidentes não é da falta de pardais, mas sim de motoristas imprudentes. Os motoristas passam em alta velocidade, final de semana, entendeu? Tem o sistema da lei seca, mas aqui quase não voga, entendeu? Porque muitos motoristas dirigem embriagado. E os acidentes que estão ocorrendo aqui, no meu ponto de vista, é a falta de conscientização mesmo da população, dos motoristas. No dia 30 de setembro, um carro de passeio e uma picape bateram de frente na BR-251. O impacto foi tão forte que o carro menor capotou e foi parar fora da pista. A suspeita é que um deles tenha invadido a faixa contrária, o que causou a batida. 4 pessoas morreram e outras 2 ficaram feridas. De acordo com o DENIT, os radares foram retirados por causa de falta de contrato e que os novos equipamentos serão instalados. Aqui com a gente, Cláudio Humberto. Olá, Cláudio, boa tarde. Olá, tudo bem? Como a gente viu aí na reportagem, né? Infelizmente a imprudência ainda é muito grande, né, por parte dos motoristas nas estradas como um todo. Exatamente, a lei é muito clara, né? É preciso obedecer a sinalização das estradas, é preciso obedecer o limite de velocidade da via e as pessoas continuam desrespeitando isso, né? Em alguns trechos essa questão é ainda mais grave, como a gente viu aí. Essa questão dos pardais é um tanto quanto controvertida, né? Há um levantamento global da Polícia Rodoviária Federal em todo o país mostrando que, apesar da retirada de circulação de pardais móveis pelo presidente, por decisão do presidente Bolsonaro, nas rodovias federais houve uma redução do número de acidentes. Nesse caso aí não foi o que aconteceu, exatamente pelas peculiaridades do trecho, né? É preciso que a Polícia Rodoviária tenha uma atuação mais efetiva. Quando as pessoas veem a autoridade do trânsito, eles tiram o pé. Eles lembram da necessidade de respeitar a lei, de respeitar as leis de trânsito, né? O problema é que os pardais também causam esse conforto na autoridade, né?
Pardal faz o serviço para eles. É por isso que a gente vê aqui muito no Detran uma queixa que é recorrente, flagrante que é recorrente, de agentes do Detran ali no ar-condicionado das viaturas, ali no celular e tal, enquanto a bagaceira está acontecendo à sua volta, né? Por quê? Porque o Pardal faz o serviço deles, né? Então é preciso que as pessoas saiam das viaturas, percorram as vias, tanto a Polícia Rodoviária Federal quanto as polícias locais, né? O Detran e o BPTran, para que é um processo mesmo educativo. E é preciso investir em educação de trânsito, né? É preciso conscientizar as pessoas da necessidade de respeitar as regras do trânsito. E olha, os trabalhadores que fazem aniversário de setembro a outubro devem ficar atentos. Começou hoje a terceira etapa dos saques do FGTS. Serão liberados 5,1 bilhões de reais para os 12,6 milhões de trabalhadores que possuem conta na Caixa. Os não correntistas da agência poderão fazer os saques a partir do dia 18 de outubro. As informações sobre o cronograma estão no site fgts.caixa.gov.br. E as taxas de juros do crédito imobiliário com recursos da poupança terão uma redução de 1 ponto percentual. Essa é a segunda queda nos juros do financiamento de imóveis pela Caixa. A taxa mínima passou de 8,5% ao ano, mais a TR, que é a taxa referencial, para 7,5% mais a TR, que atualmente está zerada. O anúncio é uma reação à decisão dos dois maiores bancos privados do país, que reduziram os juros do financiamento imobiliário. O que a gente está fazendo hoje é decorrência das últimas reduções. Nós temos sim análise, ou seja, se o Banco Central continuar reduzindo, há espaço sim para maiores reduções na TR. A redução dos juros da Caixa ocorre tanto nas linhas de sistema financeiro de habitação para imóveis de até R$1,5 milhão e que permite o uso do FGTS, quanto para o sistema financeiro imobiliário, para aqueles acima desse valor e sem a possibilidade do uso do fundo de garantia. As simulações podem ser feitas no site da Caixa. O que nós temos visto é uma retomada muito positiva nessa demanda por crédito imobiliário. Nós já estamos sentindo, sim, de maneira clara, aumento no crédito, emprego. Então isso tem sido uma questão que nos deixa muito felizes. Essa é a segunda queda nos juros de financiamento imobiliário da Caixa. O banco já havia anunciado em junho uma redução de até 1,5% nas operações de renegociação de contratos de financiamentos habitacionais. Até o momento, 114 mil clientes procuraram o banco para renegociar as dívidas, que correspondem a R$10 bilhões. É isso, e para mais informações, acesse o caixa.gov.br. No Hospital da Criança, em vez de cadeiras de rodas, a criançada vai passar a usar carrinhos elétricos. Além de melhorar a locomoção, a ideia traz um ânimo novo para quem enfrenta a difícil rotina de um tratamento contra o câncer. Marcela tem 6 anos e há 6 meses está em tratamento para leucemia aqui no Hospital da Criança. O dia dela começou diferente, com a chegada dos carrinhos elétricos. Marcela já foi logo pilotar ao lado da mãe. Gostei de dirigir. A história começou quando uma criança se recusou a usar a cadeira de rodas para entrar no hospital. A partir daí, a equipe médica começou a pensar em alternativas mais divertidas e funcionais para atender a necessidade dos pequenos pacientes. Às vezes eles estão no leito, mais tristinhos, vem um carrinho e fala, não, de carrinho eu vou. Vão fazer exames no carrinho, às vezes tem um exame para fazer e aí eles não querem ir na cadeira e vão até a radiologia fazer esses exames e a gente consegue assegurar, né? Segurança dele, consegue diminuir o risco de queda, esse tipo de coisa. A própria equipe comprou o primeiro carrinho, que não era elétrico, mas se popularizou bem rápido. Depois, por meio de doações, conseguiram mais modelos e a frota cresceu, com mais 3 carros doados por associados do Yacht Clube. Os 9 carrinhos serão usados para transportar a criançada até consultas e exames dentro do hospital. Agora nós estamos pensando para ver quantos mais dá, porque já precisamos da ajuda do Detran, porque aqui já está virando um engarrafamento com risco de atropelamentos. Além de trazer diversão, a iniciativa é importante para o tratamento dessas crianças. O hospital tem mais de 150 pacientes infantis, todos internados por doenças graves. A alegria é também um poderoso remédio. O amor cura, a alegria também cura. Então eu acho muito legal, está sendo excelente para ela, né?
Muito legal mesmo. E você vai ver a seguir, torre de telefonia cai sobre casa, comércio e carros de uma mesma família em Sobradinho. O Band Cidade volta daqui a pouco, eu espero você. Agora são 12 horas e 41 minutos. Nós falávamos que aquele acidente foi em Sobradinho, mas na verdade foi em Santa Maria. Então esse susto grande lá em Santa Maria, hoje foi dia de calcular os prejuízos causados pela queda de uma torre de telefonia de 15 metros na noite desta terça-feira. A estrutura caiu em cima de uma casa, 2 carros e o comércio de uma mesma família. Na hora do acidente havia 10 pessoas na casa, mas por sorte ninguém se feriu. O cenário de hoje era bem diferente dos dias anteriores. O senhor Antônio disse que nunca tinha visto uma torre de telefonia cair sobre uma casa. Para piorar, a estrutura acabou destruindo parte de 2 imóveis dele. O aposentado conta que acordou com aquele barulhão. Muito mesmo. Tanto assombrou nós como os vizinhos. E um negócio desse assim de... Fiz todo de uma vez, foi forte mesmo. A torre de 15 metros destruiu o telhado e o portão da sorveteria que ficava na parte de trás da casa. Os 2 carros que estavam na garagem também foram atingidos. Os moradores acreditam que a queda foi por causa da manutenção que estava sendo feita na sustentação da estrutura, que há 10 anos está no local. Os rapazes vieram a mexer na estrutura dela, nos pés, então... Para mim, praticamente, ela estava fixa só em uma barra. Ontem, 20 militares com apoio de 5 viaturas fizeram o primeiro atendimento. A Defesa Civil descartou o desabamento do restante da casa. Por sorte, ninguém da família de 12 pessoas se feriu. As preocupações agora são outras, pois os carros eram usados para transporte individual de passageiros, como o Uber. E a sorveteria era outra fonte de renda. 2 rendas que eu tinha, agora no momento eu estou sem nenhuma. A sorveteria e lanchonete, né? E o meu carro que está lá dentro, porque eu sou motorista de aplicativo. Os moradores disseram que não é possível saber a dimensão do prejuízo, mas acreditam que a empresa de telefonia deve pagar a conta. Pois é, e em nota, a operadora Vivo disse que a torre não pertence a eles. A empresa afirma que alugou a torre para colocar equipamentos de transmissão de sinal de telefonia. Para solucionar o problema, a Vivo enviou uma equipe técnica para normalizar a operação o mais rápido possível. E a Polícia Federal prendeu ontem uma espanhola no aeroporto. Ela tentava embarcar de Brasília para a Europa com cocaína. A mulher estava em um voo que partiu de Cuiabá, Mato Grosso, mas fez uma conexão aqui. A Polícia Federal desconfiou do nervosismo da passageira e, com a ajuda de cães farejadores, a droga foi descoberta. Os quase 5 quilos de cocaína estavam na mala da estrangeira, que tem 42 anos e não teve o nome divulgado. Ela vai responder por tráfico internacional de drogas e a pena pode chegar a 25 anos de prisão. E o Tribunal de Contas da União suspendeu a campanha do governo em defesa do pacote anticrime do ministro da Justiça, Sérgio Moro. As medidas estão sendo analisadas numa comissão da Câmara, que nesta terça-feira apresentou novas sugestões. Os deputados do grupo de trabalho fizeram mais 2 alterações no projeto anticrime do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. Aumentaram de 8 para 12 anos de prisão a pena para os crimes de concussão, em que um servidor público obtém vantagem indevida para ele ou outra pessoa. E foi incluído um artigo que proíbe a saidinha de presos que cometeram crime hediondo com morte. Se essa regra já estivesse em vigor, Suzane von Richthofen, condenada por assassinar os pais, não teria direito a ir para casa durante feriados, como o do Dia das Mães. A presidente do grupo de trabalho negou que o pacote enviado por Moro está sendo mutilado. Dizer que o grupo está desidratando o pacote é uma grande injustiça. Pelo contrário, o grupo está fortalecendo cada vez mais aquele que cometeu crime hediondo com resultado morte, não tem direito à saidinha. E isso não estava previsto no pacote. Para defender as medidas do projeto anticrime do ministro Sérgio Moro, o governo lançou uma campanha com cartazes e inserções no rádio e na TV. Mas parlamentares oposicionistas recorreram ao Tribunal de Contas da União. E nesta terça, o TCU suspendeu a veiculação da campanha, que custou ao governo 10 milhões de reais. A decisão final caberá ao plenário do tribunal.
Ao determinar a suspensão, o ministro relator Vital do Rego alegou que a divulgação de um projeto que ainda não está acabado não traz benefícios individuais ou coletivos. Nos bastidores, deputados dizem que o objetivo da campanha seria pressionar os parlamentares a recuperar pontos suprimidos do pacote de Moro, na votação em plenário, ainda sem data definida. Cláudio, mais uma polêmica envolvendo aí esse pacote, né? O pacote é muito bom e vem de encontro ao que a população brasileira sempre pediu, né? Que é fechar o cerco à impunidade no Brasil. O pacote é isso, né? Um conjunto de medidas, de propostas de lei que faz com que a gente tenha esperança, recupere a esperança de ver punidos os crimes cometidos nesse Brasil, de crimes de qualquer natureza, né? Mas a gente vê que essa é uma questão muito difícil mesmo de avançar, né? É tão mais difícil talvez do que a própria reforma da Previdência, não pela quantidade de votos necessários para aprovar uma legislação ordinária, né? Ou infraconstitucional, que a dificuldade é menor, um pouco menor, mas pela dificuldade até de colocar o projeto em votação. Por quê? Porque no Congresso Nacional, embora a maioria, é preciso lembrar e destacar isso, embora a maioria dos senadores e deputados não tenham problemas com a lei e com a justiça, uma boa parte, uma grande parte da Câmara e do Senado é composta por parlamentares, né? São parlamentares enrolados em investigações. É gente sob suspeita, é gente investigada, é gente que está muito desconfortável já com a legislação em vigor. Essa legislação da qual tanto reclamamos por garantir a impunidade no Brasil. Ora, se a legislação é ruim e pegou esses políticos malandros, esses políticos que roubaram os cofres públicos, imagina essa legislação ainda mais apertada, né? Vai ser um inferno para eles. Não por acaso, essa representação contra a campanha do governo foi feita por deputados do Partido dos Trabalhadores, exatamente o partido mais alcançado pela punição aos ladrões da coisa pública aqui no Brasil. O chefe da quadrilha, o ex-presidente Lula, está preso. Ora, se a legislação atual, que é fraca, conseguiu prender o Lula, você imagina uma legislação mais forte. É disso que todos têm medo. Não por acaso também, isso foi encaminhado ao tribunal, essa representação foi ao Tribunal de Contas e não à Justiça. Foi a um órgão de controle, um órgão de assessoramento legislativo, mas enfim, chama-se tribunal, mas não é justiça, né? E não por acaso também, esse processo caiu nas mãos do ministro Vital do Rego, que é investigado na Lava Jato. Não tinha perigo de essa campanha prosperar, né? Por essa razão que a gente sempre constata como é difícil, como será difícil, né, mudar a legislação penal no Brasil. Esse pacote anticrime chegou ao Congresso, proposto pelo juiz Sérgio Moro, pelo ex-juiz Sérgio Moro, e começou a ser dilapidado, né? Primeiro foi fatiado, cada uma dessas fatias vai para uma comissão, que o distribui para uma subcomissão, eles vão criando dificuldades, tudo para retardar o máximo possível a aprovação de um projeto que a população brasileira espera tanto. E olha, o Diário Oficial da União traz hoje a alteração de 2 trechos da Lei Maria da Penha. Uma das mudanças prevê que a mulher em situação de violência tenha prioridade para matricular os filhos na escola mais perto de casa. A outra diz respeito à posse e ao porte de armas para agressores. A partir de agora, assim que o registro de violência contra a mulher for feito, o policial deve verificar imediatamente se o agressor possui porte ou posse de arma de fogo. Se possuir, uma notificação deve ser enviada à instituição responsável pela concessão do registro. Outro ponto alterado da lei passa a permitir que o juiz, após receber o pedido da mulher, determine a apreensão imediata da arma de fogo que estiver sob a posse do agressor. O Planalto destacou que as novas regras representam um salto significativo no combate à violência contra a mulher. No Brasil, a cada hora, em média, 500 mulheres são agredidas. Cláudio, toda e qualquer medida que venha, né, para tentar diminuir esses números absurdos, toda e qualquer medida é bem-vinda, né? São todas muito bem-vindas. Essas são medidas que são muito bem recebidas, né? Basta a verificação do policial para ele tomar a providência. A única coisa que os policiais não precisam verificar, né, constatar nesses casos
é o tamanho do pinto do agressor, é tudo pequenininho, é por isso que eles agridem mulheres. Tem problemas mesmo com mulheres, né? Agora, o que a gente precisa também observar é que há outras coisas a caminho, né? Por exemplo, o Congresso a Câmara acabou de aprovar agora um projeto que altera também a Lei Maria da Penha, que facilita a obtenção de divórcio. Muitas mulheres não conseguem se divorciar com medo de ameaçadas que são pelos maridos. Uma vez constatada a agressão, a partir de agora, o juiz daquele caso, imediatamente, se for esse o interesse da mulher, ele já decreta a separação judicial, já decreta o divórcio, né? O juiz de família vai cuidar lá dos detalhes da separação, partilha de bens, as crianças, aquelas coisas todas, mas o divórcio fica garantido. São todas ações que podem não impedir a agressão, mas pelo menos fortalece a mulher na luta, na resistência contra essa covardia imparável aqui no Brasil. É verdade. E você vai ver a seguir, Ponte do Bragueto é fechada por causa das obras do trevo de Triagem Norte. O Band Cidade volta daqui a pouco, eu espero você. Agora são 12h53. Caso do maníaco de Planaltina, a Justiça do Distrito Federal aceitou denúncia do Ministério Público e agora Marinésio virou réu por estupro e feminicídio. O homem que está preso desde agosto é acusado de matar Letícia Curado, funcionária do Ministério da Educação. Agora o cozinheiro se tornou formalmente acusado por feminicídio. Já na vara de Sobradinho, ele virou réu em mais um processo, dessa vez por estupro. Marinésio também foi denunciado pelo MP por violência sexual contra uma mulher em 2013. O nome dela não foi divulgado. A agressão teria ocorrido em uma estrada em Sobradinho. Além das denúncias já oferecidas pelo Ministério Público, o cozinheiro foi indiciado por outro feminicídio e uma série de abusos sexuais. E olha, mudando de assunto, o Dia das Crianças está chegando. No sábado, a programação é toda voltada para elas. Quem também está animado com a data é o comércio, que espera um aumento de 4% nas vendas em comparação ao ano passado. Dia das Crianças na porta e olha só o que o Rafael espera ganhar de presente. E um PC Game daqueles. Pelo jeito, o pai vai atender ao pedido. Tem que ter brincadeira sempre, né? Tem que comprar brinquedo, presente, tem que agradar as crianças. E as netas da Tânia também vão ter presente para desembrulhar no próximo sábado. E pelo tamanho das sacolas, não é só uma lembrancinha não. Via de regra, eu gosto de dar um presentinho. Não são só as crianças que estão ansiosas pelo dia delas. O comércio também aproveita essa data. A expectativa é de um crescimento de 4% nas vendas, se comparado ao mesmo período do ano passado. O comerciante está se mantendo, está dividindo mais vezes os pagamentos, então tudo isso ajuda a aumentar as vendas. O valor hoje está em torno de 150, contra 130 do ano passado. Não é lembrancinha não, porque isso já é para brinquedos, existem brinquedos caríssimos, né? Mas dentro do normal, 130 a 150 reais é o que o brasiliense vai gastar. E para os que não terão aquele dinheirinho para garantir o presente do pequeno, tem shopping da cidade com programação especial. A gente está com um evento aqui super bacana que vai até o dia 20 de outubro e a criança vai poder se divertir em dobro aqui, né? É gratuito e são dois temas que chamam muita atenção da criança, que é a ciência e a culinária. O importante mesmo é curtir o dia da melhor maneira possível com a criançada. Com certeza. Então fica a dica para a criançada. As oficinas são de graça, mas sujeitas à lotação lá no Conjunto Nacional. Para mais informações sobre o evento, basta ligar no número 2106-9719. E a partir de hoje, a Ponte do Bragueto está fechada. O bloqueio vai até o fim das obras do trevo de Triagem Norte, o que deve acontecer só no fim do ano. Para dar continuidade às obras no trevo de Triagem Norte, o DR fez o bloqueio total de trânsito sobre a Ponte do Bragueto. Estamos iniciando a restauração e a reforma da Ponte do Bragueto no sentido Torto Brasília, né? Para isso, né, por questão de segurança daqueles trabalhadores que lá estão trabalhando dentro da ponte e também para aqueles usuários das nossas rodovias que estão transitando pelo local, por questão de segurança, faremos a interdição, né, da Ponte do Bragueto nesse sentido, desviando o trânsito todo para a marginal. Este é o estágio final da obra de 120 milhões de reais.
Mas até o fim de todo esse processo, os carros leves que vêm da área norte e que trafegam pelo Balão do Torto devem seguir pela Marginal da Direita, que foi liberada na última semana, e ir pela ponte lateral oeste, que dá acesso direto ao Eixão, com opção de entrada na W3 Norte. A obra do trevo de triagem norte foi dividida em etapas. A primeira começou em 2014. Com a conclusão, serão beneficiados os moradores do Lago Norte, Sobradinho, Planaltina e toda a saída norte do DF. Boa notícia, uma pesquisa brasileira pode revolucionar o transplante de fígado. Cientistas da Universidade de São Paulo reproduziram tecidos do órgão em impressoras 3D a partir de células-tronco. Há 4 anos, o Odair foi diagnosticado com cirrose hepática. Ele demorou para buscar ajuda médica e agora está na fila do transplante. Comecei a sentir dores, e o líquido aumentando na barriga. Normalmente, quando os sintomas aparecem, é porque a doença está muito evoluída. Aí, só o transplante pode prolongar a vida do paciente. Hoje, mais de 35 mil pessoas no Brasil estão na fila de espera, que é de pelo menos 6 meses. Mas um estudo da USP pode reduzir esse tempo no futuro. Pesquisadores conseguiram transformar células do sangue em células-tronco, com grande capacidade de regeneração. Em laboratório, elas são colocadas neste hidrogel que vai direto para uma impressora 3D. Em poucos minutos, a máquina cria um tecido de fígado. O interessante dessa tecnologia é que nós conseguimos produzir tecidos vivos, que esses tecidos eles funcionam e conseguem repor, em parte, a função hepática de alguns pacientes. A ideia é que esses tecidos eles sejam transplantáveis. A ideia é que entre 7 e 10 anos, os cientistas possam criar um fígado inteiro com o DNA de cada pessoa. Eles também querem usar o tecido para regenerar os órgãos doentes. A fila do transplante é muito longa e nem sempre o paciente consegue esperar dependendo do grau da doença. O implante do novo tecido pode garantir uma sobrevida ao doente hepático até que ele receba um fígado novo. Segundo os pesquisadores, o tecido não tem risco de rejeição porque possui células do próprio paciente. A gente pode trazer, mesmo num fígado doente, a possibilidade de células novas, com essa capacidade de adaptação e regeneração, para que ela parcialmente ou totalmente, que seria a esperança da gente, supra as necessidades daquele órgão. Que fantástico, né? É isso, o Band Cidade Primeira Edição fica por aqui. Vem chegando aí os donos da bola. A gente volta a se encontrar amanhã ao 12:30. Aproveite sua tarde. Tchau, tchau.